Oi gente, meu nome é Amanda, eu sou cartomante no Tarô de Amanda, que é meu negócio de atendimento de tarô e de ensino da cartomancia, e na tenda, @atenda.holística, que é um espaço físico de terapias holísticas que será inaugurado ainda esse ano em Belo Horizonte, mas já tá rolando todo um bafafá. Então, se eu fosse você, eu seguia nas redes sociais para acompanhar cada passo, tanto do Tarô de Amanda, @tarô de Amanda, quanto da tenda, pra você ficar ligado. Além disso, sou no TikTok, sim, sou uma bruxona TikToker e assumo isso com muito orgulho, que eu acho muito engraçada a dinâmica da cartomancia dentro do TikTok. Toda segunda-feira tem leitura lá, então já me segue, já acompanha. E se você achar meus vídeos na For You, já comenta. E tô por aqui também, nesse novo formato, além dos formatos de tiragem, que é algo que eu adoro fazer todo mês aqui pro YouTube, eu achei pertinente conversar com vocês sobre outras coisas do universo da cartomancia, até porque eu atendo muitas pessoas e às vezes surgem dúvidas muito parecidas. E aí a gente pensou nesse quadro, que é um quadro onde eu falo um pouco sobre cartas de tarô, sobre contextos em que algumas cartas aparecem, pra gente trocando essa ideia e vocês irem vivenciando mais. Eu gosto muito porque quando eu comecei a atender, eu atendia muitas pessoas que nunca tinham jogado tarô antes. E esse aprendizado que ele é feito, tanto eu aprendendo a lidar com esse trabalho da cartomancia, que é um aprendizado contínuo, né? Não importa quantos anos de cartomancia a gente tem, toda leitura é diferente uma da outra, não existem leituras iguais. Quanto você se inserindo no universo novo, que é o universo do tarô, mesmo que sejam como consulentes, e depois acompanhar um processo que eu adoro, que são consulentes virando cartomantes. Então eu acho isso muito, muito rico, porque fala muito também, né, da forma como a gente cresce, e eu crescendo, crescem outras pessoas junto, e eu só cresci porque cresceram outras pessoas antes de mim, e eu acho isso maravilhoso. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo sobre o universo da cartomancia, já se inscreve aqui no canal e deixa um comentário, porque esse vídeo é a parte 2, é a continuação do 5 arcanos, né? A gente fez arcanos menores, agora maiores, 5 arcanos maiores que assustam mais os consulentes no jogo de tarô, que causam desconforto, que a pessoa olha e fala, putz, será que tô ferrado? Porque essa carta saiu no meu jogo? E a primeira, né, são 5, então eu vou começar da quinta, e eu escolhi essa como a quinta propositalmente, para falar dela primeiro, que é a temida Carta da Morte, o arcano 13. E uma coisa que eu acho legal é que eu explico pra você sempre quando a Carta da Morte sai, principalmente quando é o primeiro jogo de alguém, porque um dos medos mais frequentes que existem tem muita gente que fala, eu vou jogar tarô com você, mas você não vai me falar se alguém vai morrer não, né? Ou se eu vou morrer, ou se vai acontecer uma tragédia, um acidente, enfim. E eu sempre falo que o tarô é um oráculo limitado para algumas questões. E eu vejo que questões de morte e vida são muito delicadas, tem uma linha muito tênue dentro do tarô, e que não são expressas pela Carta da Morte. Em suas muitas vezes não são expressas pela Carta da Morte, porque ela tem um outro significado. E aí eu sempre falo com vocês que, mesmo se eu visse algo de fatal no jogo, não cabe a mim, como mensageira, passar esse tipo de mensagem. Então, se vocês já tiveram experiências, pra mim essa é a única coisa inquestionável no jogo de cartas. Se vocês já tiveram experiências onde algo muito traumático foi passado de uma maneira não muito delicada para vocês, revisitem essa leitura com bastante filtro, porque pode ser que isso não tenha sido a melhor forma de revelar esse tipo de mensagem no jogo, e pelo menos não é a forma que eu e outros cartomantes que eu respeito, que eu acompanho, trabalho. Eu acho muito importante a gente falar desse aspecto ético do jogo de cartas também, que eu acho que faz parte do medo, né? As pessoas têm um pouco de medo porque elas não entendem que existe sim uma ética. Mas falando especificamente do arcano 13, originalmente ele nem tem esse nome, a morte, né? O arcano 13 é o arcano sem nome, porque ele traz esse lugar da renovação, esse lugar da transformação. Então, quando a gente olha para a própria carta, e aí eu vou pedir pro Ian deixar uma fotinha melhor aqui para vocês acompanharem comigo, a gente vê alguns elementos. A gente vê um cavaleiro passeando, e conforme ele passeia, ele transforma a paisagem. Então, conforme ele se aproxima aqui do que para mim seria a esquerda, né? Acho que para vocês vai estar aí espelhado. Tem um sol nascendo, a única pessoa, né, a única figura humana que olha para a morte é a criança, porque ela olha com os olhos inocentes de uma pessoa que já acabou de nascer, já tá renovada, que não precisa de abdicar, de abrir mão de nada.
E o Arcano 13 fala, acima de tudo, da morte do ego, do nosso inconsciente, de um processo de renovação das nossas ideias. Então, quando o Arcano 13 sai no jogo, eu sempre tento transmitir essa calma para o consulente de que muito mais do que uma morte física, essa pessoa está passando por um processo de renovação mental e espiritual, onde pode ser que algumas ideias estejam fora do lugar, onde as coisas estejam transitando com uma rapidez, uma velocidade muito grande, mas isso não precisa ser ruim. Todo fim de ciclo abre margem para que outro novo se inicie e traga aprendizado do ciclo anterior com uma evolução, um avanço, um desenvolvimento. Então, a Carta da Morte, o Arcano 13, o Arcano Sem Nome, é um grande potencial de evolução, de desenvolvimento, porque marca essa morte do inconsciente. Morte no sentido figurado, não morte física. Não significa que ninguém vai morrer quando sai o Arcano 13. Acho muito importante falar disso, porque as pessoas têm uma visão muito equivocada. Acho que é o arcano mais, coitado, mais sucateado aí no populacho de pessoas que não contemplam o universo da cartomancia, é o Arcano 13. Um outro arcano, que é um dos arcanos, eu sempre falo isso, que eu mais gosto, é o Arcano 15, o Diabo, porque como a gente foi socializado num país cristão, a gente olha pro diabo com os olhos do cristianismo, como algo que é demonizado, que foi condenado, algo desobediente, subversivo, né? E um subversivo não no sentido bom, de que subverte a ordem para causar um impacto positivo, mas um subversivo desobediente mesmo, né? Um subversivo rebelde. E o Arcano 15, ele fala muito da nossa relação com os nossos desejos, nossos interesses. E eu acho legal porque tem uma caixa preta no meio, que eu brinco que é a caixa de Pandora. Então, tudo que nos assusta, que nos causa repulsa, pode estar aqui dentro. Mas aqui dentro também está a esperança, o autoconhecimento, a descoberta. Então, a gente só acessa o nosso potencial pleno quando a gente olha para as nossas sombras, e eu acho que o diabo fala disso, por isso que ele assusta tanto. Porque quando a gente olha pra nossa sombra, quando a gente se enxerga pelado, a gente enxerga um lado nosso que não tá muito na vitrine, que não é um lado muito socialmente aceito, socialmente manipulável. E aí eu acho que o Arcano 15, ele traz isso de uma forma muito explícita. E assusta porque, enfim, é um bafomê com um pentagrama invertido, símbolos que para nós foram condenados, mas que dentro do contexto do Arcano 15 falam muito sobre esse lugar de aceitar o desejo como algo puro, como algo que existe independente da nossa vontade, independente da fachada que a gente quer transmitir e que não pode ser ignorado, né? Quando a gente ignora ou a gente abraça nossos desejos de forma irresponsável, a gente se torna escravo deles. E aí a gente consegue entender as correntes nas duas figuras humanoides do Arcano 15. São pessoas que estão acorrentadas em seus próprios desejos ou refém de uma fachada que não corresponde a isso. E aí eu vejo o Arcano 15 muito mais como um arcano de equilíbrio, de olha, entenda os seus desejos, mas não seja escravo deles. E um exemplo que eu sempre dou é a cervejinha, que é um vício, né? O Arcano 15 fala muito sobre vícios. Então você pode tomar cervejinha um dia ou outro, e isso não altera nada na sua vida. Mas se você toma uma cervejinha todos os dias, ao longo de 15 anos, isso configura um vício. Então, depende muito da dose, né? Aquela coisa do veneno e o remédio depende da dose. E eu acho que é isso que o Arcano 15 tenta passar. Por isso, nada de medo quando for encarar esse arcano no jogo, porque significa 1 milhão de coisas, depende muito do contexto. Pode significar, inclusive, boas ambições numa tiragem de trabalho, pode significar uma promoção ou você ocupando um lugar estratégico. Então, tem muito potencial positivo vindo do Arcano 15 quando a gente olha com outros olhos, senão os olhos dessa nossa base cristã. Em terceiro lugar, a Carta da Torre, que eu acho muito engraçado. Quando eu coloquei ela no terceiro lugar, porque quando os consulentes entendem um pouquinho, né? Quando eu jogo de primeira, dificilmente vocês acordam pra isso. Mas quando eu já joguei já umas 2 ou 3 vezes pro mesmo consulente, ele já sabe que a Carta da Torre significa uma coisa difícil de lidar, mas que não precisa ser boa ou ruim, né? Eu acho legal explicar, eu sempre falo isso nas primeiras leituras, e eu gosto de dar muita ênfase que um dos significados da torre, do nome A Torre, é a casa de Deus, que representa o momento da Torre de Babel, em que os homens quiseram construir uma torre tão grande que ela pudesse chegar ao Criador.
E aí, das duas, tem duas versões. Uma versão que é mais categórica, que fala que o homem foi presunçoso em querer construir uma torre que chegasse até Deus, e a outra que fala que o homem foi inocente. E que o fato de Deus ter destruído, então o raio que atinge a torre é um raio divino, de o Criador ter destruído essa torre não foi só para mostrar ao homem que ele não conseguiria chegar até Deus, mas mostrar que talvez esse não fosse o caminho mais eficiente. E eu gosto muito dessa segunda versão, que a torre é muito no sentido de, pode ser que o caminho que você está construindo, ele pareça grandioso, e em certa medida, pode ser que ele dê certo, que ele funcione, mas que talvez exista uma outra maneira mais eficiente de chegar a esse lugar e que essa forma vai ser transmitida a você do jeito mais abrupto o possível. E aí eu acho legal que isso coincide muito, por exemplo, com o meu contato profissional com o jogo de cartas, que foi algo que, enfim, eu já tinha uma carreira boa, estável, que me dava um retorno financeiro, que me dava estabilidade. O jogo de cartas entrou na minha vida e mudou tudo da noite pro dia. Então foi algo extremamente abrupto, foi o raio divino da torre que me colocou num outro caminho, que é um caminho que às vezes não é nem melhor nem pior do que eu tava, mas que vai me levar em contato com o meu propósito. Então, acima de tudo, eu vejo que a desestruturação da carta da torre, do arcano 16, é uma desestruturação que te aproxima do seu propósito. Então, por exemplo, em relacionamentos, quando sai a carta da torre, pode significar que o seu relacionamento, o relacionamento do seu consulente, precisa terminar porque é um desencontro kármico, porque você precisa seguir, seu consulente precisa seguir numa outra direção. E aí é sem juízo de valor, né, gente? É o que a vida manda. Tem uma frase do Leminski que eu gosto muito, que é: eu não discuto com o destino, que eu pintar eu assino, que pintar eu assino. E eu acho que está muito aqui no arcano 16. O que pintar a gente tem que assinar e vida que segue. Em segundo lugar, é uma carta que não causa tanto medo quanto as outras, as três anteriores, mas que ela vem com um grau de seriedade muito grande, e quando a gente bate o olho, a gente fala, não, tem alguma coisa aqui que tá pegada, que é o julgamento, o arcano 20. Eu acho legal porque fala de uma passagem bíblica direta, que é o momento do apocalipse, do juízo final, em que toca a trombeta e, enfim, decide quem vai ou quem fica, quem vai subir, quem não vai subir. E eu, apesar de não ser cristã, eu gosto muito dessa analogia, porque o julgamento fala desse momento de separação do joio do trigo, onde você vai definir o que é importante o suficiente para ir com você para outra fase e o que não é. Tanto que o julgamento tem algumas versões que é um barquinho, né, que são caixas, mas eu gosto da do barquinho, que são 3 pessoas dentro do barquinho. Então são essas 3 pessoas, que geralmente é você, o seu princípio feminino, o seu princípio masculino, são as unidades importantes de estarem com você na próxima fase, que é o mundo, que é o arcano 21, que é a plenitude. O que importa para estar na próxima fase são você e os seus valores. E aí é isso que interessa. E eu acho que o julgamento ele é muito categórico nisso, é muito enfático, no sentido de que você quer mudar de vida, você precisa mudar de forma. E aí por isso que isso assusta, né? Quando sai o julgamento, a gente pensa, putz, preciso decidir se vou casar ou vou comprar uma bicicleta. Não dá pra eu ficar nessa forma que eu estou mais. Invariavelmente, nessa analogia também de casar e comprar uma bicicleta, se sair o julgamento e a sua pergunta tiver sido essa, provavelmente não vai ser nenhum dos dois. E aí, isso que eu acho interessante, que é uma abertura de outros caminhos que caminham para um lugar mais maduro, que é o caminho do arcano seguinte, que é o mundo, o arcano 21, que caminham para o arcano 21 um momento mais maduro, onde com mais conhecimento você consegue atingir o seu propósito. E aí, eu acho que isso assusta um pouco, né? É algo muito sério. E por fim, essa carta eu acho que é mais pelo nome dela do que pelo contexto. O pendurado, o dependurado, o enforcado. Toda vez que sai essa carta, eu recebo, nossa, mas saiu um enforcado, Amanda, o que isso significa? E aí eu sempre peço pra pessoa, às vezes eu mando uma foto mais próxima, eu mostro quando é presencial, ou eu peço pra pessoa dar um zoom no jogo, pra ela ver que o enforcado, ele tá enforcado pelos pés. Ele escolheu estar nessa posição de enforcamento. Ele não foi enforcado pelo pescoço, pela cabeça. Ele escolheu se colocar numa outra perspectiva. E eu acho que isso quebra muito o medo da carta, né? Porque quando a gente fala, o enforcado, aí parece que é uma posição de estrangulamento, de sacrifício. Quando, na verdade, o enforcado é uma carta de auto-sacrifício. A pessoa escolhe estar numa posição desconfortável para, através do desconforto, ela enxergar o mundo de uma outra perspectiva.
Então, assim, sabe aqueles momentos em que eu tenho consultantes que fazem muito isso, que são adeptas a outras terapias holísticas, e elas fazem uma espécie de detox. Então, elas deixam de, por exemplo, beber bebida alcoólica ou comer coisas específicas durante um determinado espaço de tempo para limpar o corpo e a mente das toxinas. Essa é uma espécie de ação muito análoga ao Arcano 12, ao enforcado, porque você tá se privando de algo que você gosta, de um prazer, para colocar o seu corpo, a sua mente, seu espírito numa outra perspectiva. Isso é uma escolha, né? E aí eu acho que o Arcano 12 fala muito sobre essa escolha de olhar as coisas de outra perspectiva, que envolve estar num lugar não muito confortável por um espaço de tempo. Então, não é algo definitivo, não tem como ficar na posição do enforcado por definitivo. Até porque o arcano seguinte, que é a morte, é o arcano da transformação. Então a gente sabe que depois dessa passagem vem uma grande mudança. E aí não precisa ter medo, porque tudo depende, como eu sempre falo, de contexto, e depende muito do contexto que o enforcado está inserido. Então, assim, não tem por que ter medo do enforcado. Inclusive, eu gosto muito, que é uma das poucas cartas do tarô que fala de uma figura mitológica direta, que é a passagem de Odin por Valhalla. E se você é o meu consulente raiz, você já ouviu isso várias vezes, que toda leitura minha eu falo disso. E aí, se você estiver assistindo esse vídeo, já deixa um comentário pra eu saber que você pegou a referência. E acho que ficamos por aqui, nessa parte 2 de arcanos que dão medo com arcanos maiores. Se eu tiver esquecido de algum, se você tiver medo de um outro arcano e quiser deixar aqui como sugestão, quem sabe a gente faz uma parte 3 com as sugestões de vocês. Um beijo e vejo vocês no próximo vídeo.